Você já parou para pensar por que algumas pessoas têm uma conexão tão profunda com Deus, enquanto outras parecem viver em constante confusão espiritual? A resposta pode estar em um princípio bíblico pouco conhecido, mas que tem o poder de transformar completamente a sua vida. A sabedoria divina não se assemelha à sabedoria humana. Enquanto muitos buscam respostas em livros, cursos e filosofias, a verdadeira sabedoria vem do alto e é revelada apenas àqueles que a buscam com sinceridade e humildade. Se você está assistindo a este vídeo, talvez seja um sinal de que Deus está tentando falar com você. Pode ser que haja algo em sua vida que precise de clareza, uma decisão importante a ser tomada ou um momento de incerteza que exija direção divina. Fique comigo até o final, pois o que você vai descobrir aqui pode ser exatamente o que você precisa para transformar sua jornada espiritual. Antes de mergulharmos no conteúdo, quero te fazer um convite. Comente abaixo "Paz em Cristo" para mostrar que você está buscando essa sabedoria divina. E se você deseja que mais pessoas tenham acesso a essa mensagem transformadora, deixe seu like e inscreva-se no canal. Cada interação ajuda a espalhar a palavra de Deus e a impactar vidas. A Bíblia nos fala sobre uma sabedoria que não vem dos homens, mas diretamente de Deus. Mas por que algumas pessoas conseguem acessá-la, enquanto outras parecem nunca encontrá-la? A resposta pode mudar sua vida para sempre. A sabedoria é um dos dons mais preciosos que podemos receber de Deus. No entanto, ela não é concedida a todos indiscriminadamente. Deus a reserva para aqueles que o buscam de todo o coração, que desejam mais do que um conhecimento superficial sobre ele. Em Provérbios 2:6 está escrito: "Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento." Isso significa que a verdadeira sabedoria não pode ser adquirida apenas através de esforço humano, leituras ou experiências de vida. Ela é um presente divino, dado por Deus àqueles que o temem e o obedecem. Mas por que tantas pessoas vivem em um ciclo de dúvidas e confusão espiritual? Por que alguns cristãos parecem ter uma compreensão clara das coisas de Deus, enquanto outros passam anos sem encontrar as respostas que tanto buscam? A resposta está na forma como nos aproximamos de Deus. Algumas pessoas desejam sabedoria, mas sem compromisso. Querem respostas, mas sem mudança de vida. No entanto, a Bíblia é clara: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 9:10. Isso significa que sem reverência e humildade diante de Deus, jamais poderemos acessar essa sabedoria divina. Se você está assistindo a este vídeo, talvez este seja o momento de um grande despertar espiritual em sua vida. Deus pode estar te chamando para algo maior. Talvez você tenha orado por respostas e não as encontrou. Ou talvez sinta que falta algo em sua fé, mesmo sendo alguém que lê a Bíblia e busca a Deus. Hoje, juntos, vamos mergulhar em um segredo poderoso da sabedoria divina que poucos conhecem. Se você assistir até o final, entenderá o que pode estar bloqueando a manifestação dessa sabedoria em sua vida e como destravar essa conexão espiritual com Deus. Antes de continuarmos, quero que você participe ativamente desta mensagem. Escreva nos comentários: "Deus é bom." Isso não é apenas uma frase, mas um ato de fé. Quando você declara que Deus é bom, está reconhecendo que Ele está no controle de todas as coisas, inclusive da sua jornada espiritual. Se essa palavra já está tocando o seu coração, clique no like e inscreva-se no canal. Quando você faz isso, o YouTube entende que essa mensagem é importante e começa a mostrá-la para mais pessoas. Ou seja, ao interagir com este vídeo, você está ajudando a espalhar a palavra de Deus e pode ser um instrumento para transformar a vida de alguém que precisa ouvir essa mensagem.
Além disso, ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Aqui falamos de temas espirituais profundos, revelações bíblicas e princípios que fortalecem sua fé. Tenho certeza de que cada mensagem pode edificar sua caminhada com Deus. Nos próximos minutos, vamos explorar o que realmente significa ter a sabedoria de Deus e como acessá-la. Porque algumas pessoas nunca conseguem essa sabedoria, mesmo frequentando igrejas e lendo a Bíblia. Como evitar os maiores bloqueios espirituais que impedem você de compreender a vontade de Deus? Quais são os segredos que a própria Bíblia revela sobre como crescer espiritualmente e ter discernimento para tomar decisões? Se você já se perguntou por que parece difícil entender os caminhos de Deus, ou se deseja crescer espiritualmente e saber exatamente como ouvir a voz dele com clareza, fique comigo até o final. Deus pode estar usando este momento para trazer luz a algo que você tem buscado. E lembre-se, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e ser-lhe-á concedida. Tiago 1:5. Agora vamos mergulhar no estudo bíblico e entender como a sabedoria de Deus opera na vida daqueles que o buscam. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir pode mudar sua perspectiva espiritual para sempre. Aqui estão 3 opções de transição que podemos usar para manter a retenção da audiência e criar conexão com o próximo bloco. E essa não é a única vez que Deus falou de forma surpreendente. Veja o que aconteceu nesta outra situação. Agora que você entendeu isso, prepare-se para descobrir algo ainda mais profundo. Se isso já te impactou, espere até ver a revelação que vem a seguir. Deus sempre nos dá sinais, mas poucos sabem como interpretá-los. Na passagem bíblica de Provérbios 2:1-6 está escrito: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento. Sim, se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ter um entendimento profundo das coisas espirituais, enquanto outras passam a vida sem compreender os mistérios de Deus? A resposta está nesta passagem. A sabedoria de Deus não é algo superficial. Ela é comparada a um tesouro escondido. Isso significa que não está disponível na superfície para qualquer um pegar. Ela precisa ser buscada com intensidade, esforço e desejo genuíno. Muitos querem ter discernimento espiritual, querem ouvir a voz de Deus e tomar decisões certas, mas não estão dispostos a pagar o preço da busca. Querem que Deus lhes revele coisas profundas, mas não se dedicam à oração, à leitura da palavra e à comunhão com o Espírito Santo. Provérbios 2:4 diz: Se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares. Você já viu como as pessoas buscam tesouros neste mundo? Elas cavam, estudam mapas, gastam tempo e energia. Deus nos ensina que a busca pela sabedoria deve ser intencional e persistente, como a de alguém que está procurando algo extremamente valioso. Aqui está a grande verdade. A sabedoria de Deus não é revelada a quem é indiferente, mas àqueles que a desejam profundamente. O versículo 5 nos dá um segredo poderoso. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. A verdadeira sabedoria começa quando entendemos o que significa temer ao Senhor. Mas o que é esse temor? Temer ao Senhor não é ter medo dele, mas ter reverência e respeito profundo por sua presença.
É reconhecer que Ele é soberano e confiar que seus caminhos são perfeitos, mesmo quando não os compreendemos. É viver uma vida que honra a Deus em cada decisão, sabendo que Ele vê todas as coisas. Muitas pessoas não conseguem acessar a sabedoria divina porque vivem de forma independente, sem buscar a orientação de Deus para suas escolhas. O verdadeiro sábio não toma decisões sem antes consultar o Senhor. Se você deseja sabedoria em sua vida, comece cultivando o temor do Senhor. Faça da presença dele uma prioridade diária. Busque agradá-lo em tudo que fizer. Pare agora por um instante e reflita. Você tem buscado a sabedoria de Deus com a mesma intensidade que buscaria um tesouro? Se a resposta for não, esse pode ser o momento de um novo começo espiritual para você. O versículo 6 nos ensina: porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Isso significa que a sabedoria não vem apenas com a idade ou experiência, mas é um dom que Deus concede. Você quer mais sabedoria para tomar decisões? Peça a Deus. Você precisa de discernimento para entender a vontade dele. Clame por isso. A Bíblia confirma essa verdade em Tiago 1:5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e ser-lhe-á concedida. Deus não concede sabedoria àqueles que desejam apenas conveniências, mas àqueles que querem seguir seus caminhos. Se você deseja essa sabedoria, escreva nos comentários: Senhor, eu peço a tua sabedoria. Como um ato de fé, declare isso publicamente. Muitas pessoas não conseguem acessar essa sabedoria porque caem em 3 armadilhas espirituais. Veja se alguma delas tem afetado sua vida. Você não pode conhecer os pensamentos de Deus se não passa tempo com Ele. Muitas pessoas querem que Deus fale, mas nunca tiram tempo para ouvir. Quanto tempo do seu dia você dedica para buscar a presença dEle? Deus não concede sabedoria a quem já acha que sabe tudo. A humildade é essencial para aprender de Deus. Você tem buscado a sabedoria com humildade ou tem confiado apenas na sua própria inteligência? De nada adianta aprender se não colocamos em prática. Muitos escutam mensagens, leem a Bíblia, mas não aplicam o que aprenderam. Você tem vivido o que aprende na palavra de Deus? Se você deseja romper esses bloqueios, coloque em prática tudo o que Deus tem falado com você hoje. Agora, antes de irmos para o próximo bloco, quero que você escreva nos comentários: eu confio em Deus. Essa declaração de fé mostra que você escolhe depender dele para obter sabedoria e discernimento em sua vida. Além disso, não esqueça de deixar seu like e compartilhar este vídeo. Você pode estar sendo um instrumento de Deus para alcançar alguém que precisa dessa mensagem. E lembre-se, Deus quer te dar sabedoria, mas cabe a você buscá-la. Agora que entendemos que a sabedoria de Deus é um tesouro disponível para quem busca com sinceridade, vamos mergulhar ainda mais fundo. E essa não é a única vez que Deus falou sobre sabedoria na Bíblia. Veja o que aconteceu nesta outra situação. Na passagem bíblica de Tiago 1:2-5 está escrito: meus irmãos, tende por motivo de grande gozo o passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Muitas pessoas pensam que a sabedoria de Deus vem apenas pelo estudo da Bíblia ou pela experiência acumulada ao longo dos anos. Mas a Bíblia nos ensina que uma das principais formas que Deus usa para nos tornar sábios é através das provações. Por que Deus permite que passemos por desafios? Porque Ele
não responde imediatamente quando buscamos respostas. Será que as dificuldades da vida fazem parte do treinamento espiritual que Deus tem para nós? A resposta está no versículo que acabamos de ler. As provações testam nossa fé e produzem paciência. Mas por que a paciência é importante para a sabedoria? A verdadeira sabedoria não se manifesta apenas no conhecimento, mas na capacidade de agir corretamente no tempo certo. A paciência nos ensina a esperar em Deus e a não tomar decisões precipitadas baseadas na emoção. Quantas vezes você já tomou uma decisão errada por agir no impulso? E quantas vezes, depois de um tempo, percebeu que se tivesse esperado um pouco mais, teria feito diferente? A sabedoria de Deus nos ensina a discernir o tempo certo de agir e o tempo certo de esperar. Mas essa lição só é aprendida quando passamos por desafios que nos obrigam a confiar plenamente no Senhor. O versículo 5 de Tiago nos dá um princípio poderoso. Se te falta sabedoria, peça-a a Deus. Isso significa que a sabedoria não vem automaticamente. Ela precisa ser buscada em oração. Muitas vezes, passamos por dificuldades e buscamos conselhos em todos os lugares antes de buscarmos a Deus. Perguntamos a amigos, assistimos vídeos na internet, lemos artigos, mas esquecemos que a fonte da verdadeira sabedoria está no Senhor. A Bíblia nos ensina que Deus dá sabedoria liberalmente. Ele não nos repreende por pedirmos mais discernimento. Pelo contrário, Ele se alegra quando reconhecemos nossa dependência dEle. Mas há uma condição para receber essa sabedoria. Precisamos pedir com fé, sem duvidar. Em Tiago 1, 6, 8, a palavra nos alerta: peça-a, porém, com fé, em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa, homem de coração dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Aqui está um dos maiores segredos espirituais. Deus concede sabedoria àqueles que pedem, mas Ele exige que peçamos com fé e com um coração decidido a seguir suas instruções. Se você deseja essa sabedoria, pare por um instante e declare nos comentários: Senhor, eu peço a tua sabedoria. Deus sempre revelou sua sabedoria em momentos de grande dificuldade. Vamos ver alguns exemplos poderosos. 1 Reis 3:12. Quando Salomão assumiu o trono de Israel, ele poderia ter pedido riquezas, poder ou a morte de seus inimigos. Mas ele pediu sabedoria para governar com justiça. Deus se agradou desse pedido e lhe concedeu não apenas sabedoria, mas também riquezas e honra. Aqui aprendemos uma lição importante. Quando buscamos sabedoria antes de qualquer outra coisa, Deus nos dá mais do que pedimos. Gênesis 41, 38, 40. José foi vendido como escravo pelos próprios irmãos, acusado injustamente e preso. Mas Deus usou essas provações para treiná-lo e torná-lo um líder sábio. Quando chegou o momento certo, José foi elevado a governador do Egito porque tinha o discernimento que só a sabedoria divina pode conceder. Entendemos que a sabedoria de Deus nos prepara no tempo da dor para que possamos reinar no tempo da vitória. Daniel 1, 17 e 20. Daniel e seus amigos foram levados cativos para a Babilônia, mas decidiram permanecer fiéis a Deus. Por isso, o Senhor lhes concedeu uma sabedoria 10 vezes superior à dos sábios do reino. Isso nos ensina que a verdadeira sabedoria não vem da cultura deste mundo, mas da obediência a Deus. Você está passando por uma fase difícil? Deus pode estar te preparando para algo maior. Agora que entendemos que a sabedoria de Deus se revela em meio às provações, como podemos aplicá-la em nossa vida diária? Aqui estão 5 passos para desenvolver a sabedoria divina no seu cotidiano. Antes de tomar qualquer decisão, busque o Senhor em oração. Não confie apenas no seu entendimento,
Provérbios 3, 5, 6 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. A sabedoria se manifesta em um coração que sabe ouvir. Provérbios 17, 27 diz: quem tem conhecimento é comedido no falar, e quem tem entendimento é de espírito sereno. A pressa é inimiga da sabedoria. Provérbios 19, 2 diz: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Procure orientação de pessoas que temem a Deus. Provérbios 11, 14 diz: na multidão de conselheiros há segurança. A sabedoria sem prática é inútil. Mateus 7, 24 diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Se você quer viver segundo a sabedoria de Deus, comece a aplicar esses princípios hoje mesmo. Agora, antes de irmos para o próximo bloco, escreva nos comentários: eu escolho viver pela sabedoria de Deus. E não se esqueça de curtir e compartilhar este vídeo. Você pode estar sendo a resposta de Deus para alguém que precisa dessa mensagem. Agora que entendemos como Deus nos ensina através das provações, vamos aprofundar ainda mais esse estudo. Se isso já te impactou, espere até ver a revelação que vem a seguir. Deus sempre dá sinais, mas poucos sabem como interpretá-los. Na passagem bíblica de 1 Samuel 3, 1-10, está escrito: e o Senhor chamou a Samuel, e este respondeu: eis-me aqui. Então correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas Eli disse: não te chamei, torna a deitar-te. E ele foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar a Samuel. Este se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, filho meu, torna a deitar-te. Samuel ainda não conhecia ao Senhor, e a palavra do Senhor ainda não lhe tinha sido revelada. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então Eli entendeu que o Senhor chamava o jovem, pelo que ele disse a Samuel: vai deitar-te, e se te chamar dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Muitas pessoas dizem: eu queria tanto ouvir a voz de Deus, mas não sei como. Porque Deus parece falar com algumas pessoas, mas não comigo? Como posso ter certeza de que é Deus falando e não apenas meus próprios pensamentos? A história de Samuel nos ensina algo poderoso. Deus fala, mas poucos reconhecem sua voz. Samuel era jovem e ainda não tinha experiência com Deus. Quando Deus o chamou, ele não percebeu que era o Senhor falando. Foi preciso que Eli lhe ensinasse a responder corretamente. E aqui está um dos grandes segredos da sabedoria de Deus. Antes de recebermos revelações profundas, precisamos aprender a reconhecer sua voz. Você já parou para pensar quantas vezes Deus pode ter falado com você, mas você não percebeu? Muitas pessoas esperam ouvir uma voz audível do céu, mas Deus fala de várias formas. Através da Bíblia, Ele nunca contradiz sua palavra. Pelo Espírito Santo, uma impressão forte em seu coração. Por circunstâncias, Deus pode permitir certas situações para nos ensinar algo. Por outras pessoas, conselhos sábios de pessoas piedosas. E pela paz interior, quando estamos no caminho certo, sentimos a paz de Deus. E se Deus já estiver falando com você agora, mas você ainda não reconheceu, muitas vezes Deus fala, mas não conseguimos ouvi-lo por alguns motivos. Aqui estão os 3 principais bloqueios que nos impedem de discernir sua voz. Vivemos em um mundo cheio de distrações. Redes sociais, TV, notícias, problemas diários, tudo compete pela nossa atenção. Quanto tempo você realmente separa para ouvir a Deus? Se nossa vida espiritual está cheia de ruídos, será difícil perceber quando Deus está falando. É por isso que a Bíblia nos ensina:
Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmos 46, 10. O silêncio diante de Deus nos ajuda a ouvir sua voz. Quando estamos ansiosos, queremos respostas imediatas. Mas a sabedoria de Deus nos ensina a esperar no tempo certo. Filipenses 4, 6, 7 diz: Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Se você está ansioso, talvez precise aprender a confiar que Deus já está no controle. Muitas vezes, Deus não nos dá novas direções porque ainda não obedecemos à última instrução que Ele nos deu. Você já obedeceu o último direcionamento que Deus te deu? Se queremos mais sabedoria, precisamos primeiro aplicar o que já sabemos. Tiago 1:22 nos alerta: Sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Você deseja ouvir mais a voz de Deus? Comece a obedecer o que Ele já te mostrou. Como desenvolver a sensibilidade espiritual? Agora que entendemos o que pode nos impedir de ouvir Deus, vamos aprender 3 passos essenciais para desenvolver sensibilidade espiritual e discernir a voz dele com mais clareza. Quanto mais tempo você passa com Deus, mais fácil se torna reconhecer sua voz. Jesus nos dá esse exemplo em Marcos 1:35. E levantando-se de manhã muito cedo, ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Quanto tempo do seu dia você tem dedicado para buscar Deus em silêncio e oração? Deus nunca falará algo que contradiga a Bíblia. Quanto mais conhecemos sua palavra, mais fácil é discernir sua voz. Josué 1:8 diz: Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Se você quer ouvir Deus, mergulhe na sua palavra. Peça confirmação em oração. Deus não tem problema em confirmar sua vontade. Se você sente que Deus está falando algo, peça confirmação. Juízes 6, 36, 40 mostra como Gideão pediu sinais para confirmar a voz de Deus. Se Deus está te mostrando algo, peça confirmação e Ele responderá. O que fazer agora? Agora que entendemos como discernir a voz de Deus e aplicar sua sabedoria, quero te desafiar a dar um passo de fé. Aqui estão 3 desafios para você aplicar essa mensagem na sua vida. Separe 10 minutos hoje para orar e ficar em silêncio diante de Deus. Leia um capítulo da Bíblia e peça a Deus que fale ao seu coração. Escreva nos comentários: Senhor, eu quero ouvir tua voz. Se você fizer isso, verá como Deus começará a falar de forma mais clara ao seu coração. Agora, antes de irmos para o próximo bloco, escreva nos comentários: Eu escolho ouvir a voz de Deus. Além disso, não esqueça de curtir e compartilhar este vídeo. Você pode estar ajudando alguém que precisa aprender a discernir a voz do Senhor. Inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar recebendo mensagens que vão fortalecer sua fé. Agora que você aprendeu a discernir a voz de Deus, vamos para algo ainda mais profundo. Como tomar decisões segundo a sabedoria divina. O que acontece quando precisamos tomar uma decisão importante e não sabemos qual caminho escolher? Vamos descobrir no próximo bloco. Na passagem bíblica de Provérbios 3, 5, 6, está escrito: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Como saber a vontade de Deus? Todos nós enfrentamos momentos em que precisamos tomar decisões importantes. Qual caminho seguir? Será que estou fazendo a escolha certa?
E se eu errar e me desviar do propósito de Deus? A vida é feita de escolhas. Algumas são simples, como o que comer no café da manhã, mas outras têm consequências eternas, como com quem casar, que carreira seguir, onde morar, como agir diante de uma crise, se devemos aceitar ou não uma proposta importante. A boa notícia é que Deus deseja nos guiar em cada uma dessas decisões. Ele não nos criou para andarmos sozinhos. A Bíblia diz que Ele endireita os nossos caminhos quando o reconhecemos em todas as áreas da nossa vida. Mas como podemos garantir que estamos seguindo a sabedoria de Deus e não apenas nossas emoções ou desejos pessoais? Neste bloco, vamos aprender como tomar decisões segundo a sabedoria divina e evitar os maiores erros que muitos cometem ao tentar ouvir a voz de Deus. A Bíblia nos ensina 3 princípios fundamentais para tomar decisões alinhadas com a vontade de Deus. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3:5. Esse é um dos versículos mais poderosos sobre sabedoria na Bíblia. Ele nos ensina que nossa mente é limitada e muitas vezes aquilo que parece certo para nós pode não ser o melhor caminho. Você já tomou uma decisão achando que era a melhor escolha e depois percebeu que errou? Já confiou em algo que parecia lógico, mas no fim não deu certo? Isso acontece porque nossa visão é limitada, mas Deus vê o futuro. Isaías 55:8-9 nos lembra: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Se você quer tomar decisões sábias, pare de confiar apenas no que você vê e comece a confiar em Deus. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3:6. Esse versículo nos ensina que se colocarmos Deus em primeiro lugar em todas as nossas decisões, Ele nos mostrará o caminho certo. Muitas vezes tomamos decisões e só depois perguntamos a Deus se foi a escolha certa. Mas a Bíblia nos ensina a fazer o contrário: perguntar antes de agir, não depois de errar. Jesus nos dá um exemplo poderoso sobre isso. Antes de escolher seus 12 discípulos, ele passou a noite inteira em oração. Lucas 6:12-13. Se Jesus, sendo o Filho de Deus, orou antes de tomar uma grande decisão, quanto mais nós precisamos buscar a direção de Deus antes de agir. Deus nunca nos deixa sem direção. Ele sempre confirma sua vontade de diversas formas. Aqui estão 3 formas de confirmação que Deus pode usar para te guiar. A paz interior. Se algo vem de Deus, Ele te dá paz no coração. Colossenses 3:15. Alinhamento com a palavra de Deus. Deus nunca dirá algo que contradiz a Bíblia. Salmos 119:105. Conselhos de pessoas sábias. Deus pode usar mentores espirituais para te guiar. Provérbios 11:14. Se você está diante de uma decisão importante, busque essas confirmações. Muitas pessoas erram ao tentar discernir a vontade de Deus. Aqui estão 3 erros que você deve evitar. Tomar decisões com base na emoção do momento. Provérbios 19:2 nos alerta: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Antes de decidir, ore e espere a resposta de Deus. Às vezes, Deus dá sinais claros de que algo não é a sua vontade, mas ignoramos por estarmos muito envolvidos emocionalmente. Juízes 6:36-40 mostra como Gideão pediu um sinal a Deus e recebeu confirmação clara. Se Deus não confirmou algo, não se apresse. Tomar decisões e depois pedir a Deus para abençoá-las. Em vez de perguntar antes de agir, muitas vezes tomamos decisões e só depois pedimos a Deus para abençoá-las. Provérbios 16:9 diz: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Antes de planejar, pergunte a Deus qual é o plano dele para você. Ignorar os sinais de Deus.
Muitas vezes, Deus nos dá sinais claros, mas nós os ignoramos porque não estão alinhados com nossos desejos. Se você sente que Deus está te mostrando algo, mas está relutante em obedecer, lembre-se de que a obediência traz bênçãos. Deuteronômio 28, 1, 2 diz: Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Aqui está um guia prático para ajudar você a tomar decisões segundo a vontade de Deus. Ore e peça a direção de Deus. Leia a Bíblia para ver se a decisão está alinhada com os princípios bíblicos. Peça conselhos de pessoas sábias e espirituais. Espere pela paz de Deus antes de agir. Observe se Deus está abrindo portas ou fechando caminhos. Se ainda tiver dúvidas, espere mais um pouco antes de decidir. Se você seguir esses passos, evitará muitos erros e viverá segundo a sabedoria de Deus. Agora, antes de irmos para o próximo bloco, escreva nos comentários: Senhor, eu escolho seguir tua sabedoria. Além disso, não esqueça de curtir e compartilhar este vídeo. Você pode estar ajudando alguém que precisa tomar uma decisão importante. Inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar recebendo mensagens que vão fortalecer sua fé. Na passagem bíblica de Deuteronômio 28, 1, 2, está escrito: Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Muitas pessoas buscam sabedoria apenas para adquirir conhecimento, mas não para praticar o que aprenderam. O que adianta saber a vontade de Deus e não obedecer? Será que estamos apenas ouvindo, mas não aplicando? Como a obediência libera as bênçãos de Deus em nossa vida? A Bíblia ensina que a verdadeira sabedoria está na obediência. Jesus deixou isso muito claro quando disse: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. Contudo, não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mas aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Mateus 7, 24, 27. A obediência é a diferença entre estar firme ou desmoronar quando as tempestades da vida chegam. A palavra de Deus é clara. Obedecer à sabedoria divina traz bênçãos sobrenaturais. Vamos ver algumas das bênçãos que Deus promete para aqueles que vivem em obediência. Paz interior. A obediência a Deus nos dá uma paz que o mundo não pode oferecer. Isaías 26, 3 diz: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Discernimento espiritual. Quanto mais obedecemos, mais entendemos os caminhos de Deus. João 7,17 diz: Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina. Liberdade da ansiedade. Quando obedecemos a Deus, confiamos que Ele está no controle. Filipenses 4, 6, 7 diz: Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Força para enfrentar desafios. A obediência nos fortalece para lidar com dificuldades. Isaías 40, 31 diz:
Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Deus promete suprir nossas necessidades quando vivemos segundo os seus princípios. Mateus 6,33 diz: Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O Senhor abre portas que ninguém pode fechar. Apocalipse 3,8 diz: Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Assim como há bênçãos para quem obedece, a Bíblia também fala das consequências para quem ignora a sabedoria de Deus. Provérbios 1:24-28 diz: Porque clamei e recusastes, estendi a minha mão, e não houve quem atendesse. Antes, rejeitastes todo o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa calamidade, e zombarei, vindo o vosso temor. Quando vier como assolação o vosso temor e a vossa perdição chegar como tempestade, sobrevindo-vos aperto e angústia. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão. A pior consequência da desobediência não é perder bênçãos, mas perder a direção de Deus. Se ignoramos continuamente a voz de Deus, podemos chegar ao ponto de não reconhecê-la mais. Você está ouvindo a voz de Deus e obedecendo, ou tem ignorado os sinais? A Bíblia é o mapa que nos guia para obedecer corretamente. Salmos 119, 105 diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quanto tempo por dia você dedica à leitura da palavra? O Espírito Santo nos guia, mas precisamos aprender a escutar e obedecer. João 16:13 diz: Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Ore e peça a Deus que te torne mais sensível à sua voz. Muitas vezes, obedecer a Deus exige sacrifícios e renúncia. Lucas 9:23 diz: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Você está disposto a seguir a Deus, mesmo quando for difícil? Agora que você entendeu o poder da obediência, quero que você declare sua decisão nos comentários. Senhor, eu escolho obedecer à tua sabedoria. Além disso, curta e compartilhe este vídeo. Você pode estar ajudando alguém a entender a importância da obediência a Deus. Inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar recebendo mensagens que vão fortalecer sua fé. Agora que entendemos a importância da obediência, no próximo bloco vamos ver como a sabedoria de Deus nos protege dos enganos deste mundo. O mundo está cheio de vozes tentando nos desviar do caminho certo. Como podemos discernir o que vem de Deus e o que vem do inimigo? Descubra no próximo bloco. Na passagem bíblica de 1 João 4:1 está escrito: Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. O mundo está cheio de enganos. Como não cair neles? Vivemos em tempos de grande engano espiritual. Todos os dias somos bombardeados por informações, opiniões e ensinamentos que parecem corretos, mas que nos afastam da verdade de Deus. Como saber se algo realmente vem de Deus? Como evitar cair em falsos ensinamentos? O que a Bíblia ensina sobre discernir entre a verdade e o erro? A sabedoria de Deus não apenas nos guia para a verdade, mas também nos protege contra as mentiras do inimigo. Mateus 24:24 diz: Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Jesus nos alertou que o engano será tão forte que até os escolhidos poderiam ser enganados se não tivessem discernimento espiritual. Por isso, hoje vamos aprender como a sabedoria de Deus nos protege dos enganos do mundo e como podemos desenvolver um discernimento espiritual
aguçado. Vamos falar sobre 3 grandes áreas de engano que tentam nos afastar da verdade de Deus. Falsos ensinamentos. O problema hoje em dia é que há muitos pregadores e líderes espirituais ensinando coisas que parecem boas, mas que não estão alinhadas com a palavra de Deus. Segundo Timóteo 4:3-4 diz: porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. O que fazer? Sempre compare qualquer ensinamento com a Bíblia. Se algo contradiz a palavra de Deus, rejeite. Gálatas 1:8 diz: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue outro evangelho, além do que já vos temos pregado, seja anátema. Decisões baseadas em emoções. O problema é que muitas pessoas tomam decisões baseadas nas emoções, sem consultar a sabedoria de Deus. Jeremias 17:9 diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? O que fazer? Nunca tome decisões apenas baseado no que sente. Consulte a Bíblia e peça confirmação de Deus antes de agir. Provérbios 28:26 diz: o que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda sabiamente será livre. Valores do mundo. O problema é que o mundo promove valores contrários à Bíblia e tenta nos fazer acreditar que a verdade de Deus está ultrapassada. Colossenses 2:8 diz: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. O que fazer? Nunca aceite uma ideia apenas porque é popular. Sempre pergunte: isso está de acordo com a Bíblia? Romanos 12:2 diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como desenvolver discernimento espiritual e evitar o engano? Agora que sabemos quais são os principais enganos, como podemos nos proteger? Aqui estão 5 passos fundamentais para desenvolver um discernimento espiritual aguçado. Leia a Bíblia diariamente. A palavra de Deus é a única referência confiável para a verdade. Salmos 119:11 diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Se você não conhece a verdade, será facilmente enganado. Peça a Deus sabedoria e discernimento. O discernimento espiritual é um dom de Deus e precisa ser buscado. Tiago 1:5 diz: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Ore todos os dias pedindo discernimento espiritual. Teste tudo antes de acreditar. Nem tudo que parece espiritual vem de Deus. 1 João 4:1 diz: amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Se algo não estiver alinhado com a Bíblia, rejeite. Não seja movido por emoções, mas pela verdade. As emoções são passageiras, mas a palavra de Deus é eterna. Isaías 40:8 diz: seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Confie na verdade da Bíblia e não apenas no que você sente. Permaneça firme, mesmo que o mundo te critique. Muitas pessoas se afastam da verdade por medo de rejeição. Mateus 5:10-12 diz: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Seja fiel à verdade de Deus, mesmo que o mundo tente te convencer do contrário. Como você pode evitar o engano a partir de hoje? Aqui estão 3 desafios para você aplicar essa mensagem na sua vida. Leia um capítulo da Bíblia todos os dias e peça a Deus discernimento. Antes de acreditar em qualquer ensinamento, compare com a palavra de Deus. Escreva nos comentários:
Senhor, me dá discernimento para seguir a tua verdade. Se você fizer isso, Deus te dará uma visão clara para não ser enganado. Agora que você entendeu como a sabedoria de Deus te protege do engano, quero que você declare sua decisão nos comentários. Eu escolho seguir a verdade de Deus. Mas, além disso, curta e compartilhar este vídeo. Você pode estar ajudando alguém a evitar o engano espiritual. Inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar recebendo mensagens que vão fortalecer sua fé. Agora que aprendemos a nos proteger do engano, no próximo bloco, vamos ver como a sabedoria de Deus nos fortalece para vencer as batalhas espirituais. O inimigo tenta nos enfraquecer, mas Deus nos deu armas espirituais poderosas. Como usá-las para vencer? Descubra no próximo bloco. Na passagem bíblica de Efésios 6, 11 e 12, está escrito: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Todos os dias, travamos uma batalha invisível. Podemos não ver, mas existe uma guerra acontecendo no mundo espiritual. Por que algumas pessoas parecem sempre enfrentar dificuldades espirituais? Porque há momentos em que nos sentimos fracos na fé. O que Deus nos deu para vencermos essa batalha? A Bíblia nos ensina que o diabo tenta nos enganar, enfraquecer e afastar da presença de Deus. 1 Pedro 5:8 diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. A boa notícia é que Deus nos deu armas espirituais poderosas para vencer todas as investidas do inimigo. Hoje, vamos aprender como a sabedoria de Deus nos fortalece para enfrentar e vencer qualquer batalha espiritual. O que o inimigo usa para nos enfraquecer? O diabo sempre tenta enfraquecer os filhos de Deus e ele usa algumas estratégias comuns. Vamos aprender como reconhecer e neutralizar essas táticas do inimigo. Dúvidas sobre a palavra de Deus. O diabo sempre tenta nos fazer duvidar da palavra de Deus. Gênesis 3:1 diz: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Como vencer? Leia a Bíblia diariamente para afirmar sua fé. Lembre-se de que Deus nunca mente. Números 23:19 diz: Deus não é homem para que minta. Tentação ao pecado. O inimigo tenta nos atrair para o pecado e nos afastar de Deus. Mateus 4:3-4 diz: e, chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Como vencer? Fuja da tentação. Use a palavra de Deus como arma contra o inimigo. Tiago 4:7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Medo. O medo nos paralisa e nos impede de confiar em Deus. 2 Timóteo 1:7 diz: porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de fortaleza, e de amor, e de moderação. Como vencer? Confie nas promessas de Deus. Ore sempre que sentir medo. Filipenses 4:6-7 diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Agora que sabemos as táticas do inimigo, vamos aprender as armas que Deus nos deu para vencer. Efésios 6:13-17 diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes.
Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A verdade da palavra de Deus nos protege das mentiras do diabo. João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como usar? Leia e medite na Bíblia diariamente. Sempre confronte pensamentos negativos com a verdade de Deus. A justiça de Deus nos protege contra as acusações do inimigo. Romanos 8:33-34 diz: quem intentará a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Como usar? Arrependa-se diariamente dos seus pecados. Viva uma vida que agrada a Deus. A fé nos protege dos ataques do inimigo. Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Como usar? Confie em Deus, mesmo quando não entender os caminhos dele. Declare a palavra de Deus sobre sua vida todos os dias. A certeza da salvação protege nossa mente contra dúvidas. Romanos 12:2 diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como usar? Sempre lembre que você é filho de Deus e está seguro nele. Rejeite pensamentos negativos e mentiras do diabo. A Bíblia é a arma mais poderosa contra o inimigo. Mateus 4:4 diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Como usar? Leia, memorize e declare versículos diariamente. Use a palavra para resistir ao diabo. Como você pode se fortalecer na batalha espiritual? Aqui estão 3 desafios para você aplicar essa mensagem na sua vida. Ore todos os dias pedindo que Deus te revista com a armadura espiritual. Leia Efésios 6:10-18 e peça que Deus te ensine a usar cada peça da armadura espiritual. Escreva nos comentários: Senhor, fortalece-me para vencer minhas batalhas. Se você fizer isso, Deus te dará força para vencer todas as dificuldades. Agora que você entendeu como se fortalecer espiritualmente, quero que você declare sua decisão nos comentários. Eu escolho me revestir da armadura de Deus. Além disso, curta e compartilhe este vídeo. Você pode estar ajudando alguém a vencer suas batalhas espirituais. Inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar recebendo mensagens que vão fortalecer sua fé. Agora que aprendemos a vencer as batalhas espirituais, no próximo bloco, vamos ver como a sabedoria de Deus nos ensina a viver uma vida vitoriosa e abundante. Jesus veio para nos dar vida em abundância. Como viver essa promessa todos os dias? Descubra no próximo bloco. Na passagem bíblica de João 10:10 está escrito: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. O que significa vida em abundância? Muitas pessoas confundem a promessa de Jesus sobre uma vida abundante com prosperidade material. Mas a vida abundante que Jesus oferece vai muito além de riquezas e bens terrenos. Será que estamos vivendo a plenitude da vida que Deus deseja para nós? O que nos impede de experimentar essa vida abundante? Como a sabedoria de Deus nos leva a uma vida vitoriosa? A Bíblia ensina que a verdadeira abundância começa no nosso espírito e depois se reflete em todas as áreas da nossa vida. Provérbios 3:13-14 diz: bem-aventurado o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria de prata, e maior o seu lucro que o do ouro fino. A sabedoria de Deus nos guia a uma vida de paz, plenitude e vitórias espirituais. Hoje vamos aprender como aplicar essa sabedoria para viver a vida abundante que Jesus prometeu.
Mesmo sendo filhos de Deus, muitos vivem uma vida cheia de frustrações, ansiedades e limitações. O que está bloqueando a promessa de Jesus? A vida abundante começa quando temos um relacionamento íntimo com Deus. Salmos 16:11 diz: Far-me-ás ver a vereda da vida. Na tua presença, a fartura de alegrias. A tua mão direita, há delícias perpetuamente. Como vencer isso? Dedique tempo diário para estar com Deus em oração. Mantenha um coração aberto para ouvir a voz do Espírito Santo. Muitos vivem limitados porque acreditam mais nas circunstâncias do que nas promessas de Deus. Filipenses 4:19 diz: O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Como vencer isso? Substitua pensamentos negativos por declarações de fé baseadas na palavra de Deus. Lembre-se de que Deus é um pai que cuida dos seus filhos. Mateus 6:26 diz: Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Muitas pessoas não experimentam a vida abundante porque têm medo de sair da zona de conforto. Segundo Coríntios 5:7 diz: Porque andamos por fé e não por vista. Como vencer isso? Confie que Deus está no controle, mesmo quando você não vê o caminho completo. Tome decisões baseadas na fé, não no medo. Josué 1:9 diz: Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Agora que sabemos o que nos impede de viver a plenitude de Deus, vamos aprender os princípios que nos levam a uma vida vitoriosa. Priorizar o reino de Deus. A primeira chave para uma vida vitoriosa é colocar Deus em primeiro lugar. Mateus 6:33 diz: Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Como aplicar? Tome decisões que agradam a Deus antes de pensar nos benefícios pessoais. Viva uma vida de obediência à palavra de Deus. Você nunca viverá uma vida vitoriosa enquanto pensar como derrotado. Romanos 8:37 diz: Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Como aplicar? Todos os dias, declare que você é mais do que vencedor em Cristo. Pare de se ver como vítima das circunstâncias e comece a agir como filho de Deus. A vida abundante vem para aqueles que aprendem a dar e agradecer. Lucas 6:38 diz: Dai, e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos deitarão no vosso regaço. Como aplicar? Seja generoso em ajudar outras pessoas. Agradeça a Deus por tudo, mesmo antes de ver os resultados. 1 Tessalonicenses 5:18 diz: Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A vitória nem sempre vem de imediato, mas Deus nos ensina a permanecer firmes até o fim. Tiago 1:12 diz: Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Como aplicar? Nunca desista de confiar nas promessas de Deus. Encare os desafios como oportunidades de crescimento espiritual. Como viver uma vida vitoriosa todos os dias? Aqui estão 3 desafios para você começar a aplicar essa mensagem na sua vida. Comece seu dia com uma declaração de fé. Eu vivo a vida abundante que Deus tem para mim. Substitua todo pensamento negativo por uma promessa bíblica. Escreva nos comentários: Senhor, eu escolho viver a tua plenitude. Se você fizer isso, sua mentalidade começará a mudar e você verá Deus agir poderosamente em sua vida. Agora que você entendeu como viver a vida vitoriosa que Deus tem para você, quero que você declare sua decisão nos comentários. Eu escolho viver a vida abundante que Deus prometeu.
Além disso, curta e compartilhe este vídeo. Você pode estar ajudando alguém que precisa dessa mensagem de esperança. Inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar recebendo mensagens que vão fortalecer sua fé. Agora que aprendemos a viver uma vida vitoriosa, no próximo bloco vamos encerrar esse estudo com uma mensagem final de impacto que vai consolidar tudo o que aprendemos. Você chegou até aqui e isso mostra seu compromisso com sua fé. Agora, prepare-se para a conclusão desse estudo, que trará um fechamento poderoso para tudo o que aprendemos. Na passagem bíblica de Provérbios 4:7 está escrito: a sabedoria é a principal coisa. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Se você assistiu a este estudo até o fim, isso significa que você deseja crescer espiritualmente e buscar a sabedoria de Deus. Mas e agora? O que fazer com tudo o que aprendeu? Como garantir que essa jornada de crescimento continue? Como aplicar essa sabedoria em sua vida diária para viver no propósito de Deus? A resposta está na decisão de continuar buscando a Deus diariamente. Tiago 1:22 diz: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. A sabedoria de Deus não é algo que buscamos uma única vez, é um caminho diário. Hoje, vamos encerrar este estudo com um chamado para a ação, um momento de reflexão e uma palavra final que vai consolidar tudo o que aprendemos ao longo deste estudo. Mergulhamos profundamente na sabedoria de Deus para entender como acessar a sabedoria divina e aplicá-la em nossa vida. Vamos relembrar as principais lições que aprendemos. A sabedoria de Deus não é adquirida pelo mundo, mas revelada a quem o busca sinceramente. Deus fala, mas precisamos aprender a reconhecer sua voz para não cair em enganos. Tomar decisões segundo a sabedoria de Deus nos protege de erros e traz bênçãos. A obediência à palavra de Deus libera bênçãos sobrenaturais sobre nossas vidas. A sabedoria nos fortalece para vencer batalhas espirituais e nos dá discernimento contra os ataques do inimigo. Jesus nos chamou para viver uma vida abundante, e essa abundância começa no Espírito e se reflete em todas as áreas da nossa vida. Provérbios 3:5-6 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Agora que você tem esse conhecimento, o próximo passo é aplicá-lo. Como continuar crescendo na sabedoria de Deus? Aqui estão 5 passos essenciais para continuar nessa jornada de crescimento espiritual. A sabedoria vem da comunhão com Deus. Salmos 119:105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Desafio: reserve pelo menos 15 minutos diários para orar e meditar na palavra. O basta apenas conhecer a Bíblia. Precisamos vivê-la. Tiago 1:25 diz: aquele que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Desafio: escolha um versículo por dia e aplique-o em sua vida. A sabedoria de Deus nos ajuda a tomar as decisões certas. Tiago 1:5 diz: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Desafio: antes de qualquer grande decisão, ore pedindo a direção de Deus. O mundo está cheio de enganos que tentam nos afastar da verdade. Colossenses 2:8 diz: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Desafio: avalie tudo à luz da palavra de Deus antes de aceitar como verdade.
A sabedoria que recebemos não é só para nós, devemos compartilhá-la. Provérbios 11:25 diz: a alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Desafio: envie esse estudo para alguém que precisa dessa mensagem. Agora, quero te convidar a um momento de silêncio diante de Deus. Feche os olhos e reflita. Quais áreas da sua vida precisam da sabedoria de Deus? Quais passos você precisa tomar para crescer espiritualmente? O que Deus está falando ao seu coração neste momento? Salmos 46:10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Tire alguns minutos para orar e ouvir a voz do Senhor. Agora que chegamos ao final desse estudo, quero te desafiar a declarar publicamente sua fé. Escreva nos comentários: eu escolho buscar a sabedoria de Deus todos os dias. Além disso, curta e compartilhe este vídeo. Você pode ser um instrumento de Deus para transformar a vida de alguém. Inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar recebendo mensagens que vão fortalecer sua caminhada com Deus. Quero terminar este estudo com uma mensagem especial para você. Você não está sozinho. Deus tem um propósito para a sua vida e Ele quer te guiar a cada passo do caminho. Não importa quais desafios você enfrentou até aqui, Deus pode transformar sua história. Isaías 41:10 diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Nunca pare de buscar a Deus. Nunca pare de crescer espiritualmente. Nunca pare de caminhar na sabedoria do Senhor. Se este estudo te ajudou, compartilhe essa mensagem com alguém e continue firme no propósito de Deus. Que Deus te abençoe grandemente.